a palavra. Por favor. Desculpa aí o riso, mas assim... O que eu entendi, inclusive eu estou anotando tudo, se alguém quiser ajuda depois para a ata. O que eu entendi é que a gente criou uma comissão para entendimento do processo de lei impositiva, para que a gente possa, aos poucos, ir criando um corpo para a gente começar a atuar nesse processo. Foi isso que eu votei. Foi isso mesmo? Então, mas aí, então, Fernanda, tira uma dúvida minha. Então, não é para um relacionamento com o legislativo. É um grupo de estudo sobre questões impositivas, é isso? É um grupo o que eu entendi, é um grupo de entendimento do processo para que, a partir desse entendimento, a gente possa criar um relacionamento com os vereadores. Então, não Foi o que eu entendi então também. É um grupo de estudo. Então, é um grupo de estudo. Só para a gente definir. Então, o que foi criado foi um grupo de estudo, porque entendimento é grupo de estudo. Relação com o legislativo não faz parte disso, então. É somente estudar as questões de medida impositiva? É isso? É um grupo de estudo? E aí, posteriormente, se for ter qualquer tipo de representação do Conselho com o Legislativo, não caberia a essa comissão. Teria que votar novamente qual seria a comissão que se relacionaria? É isso? Eu não sei como que isso... desculpa, Dani, pode falar. Não, tudo bem. Eu acho que vai acabar indo por esse caminho, né? Eu acho que, assim, a gente não pode se propor a falar sobre emenda impositiva quando a gente, na totalidade, nem todo mundo compreendeu como é que funciona e tudo mais. Então, acho que é isso mesmo. A gente vai fazer um estudo, vai entender como é que acontece e vai se colocar. Acho que até a colocação do Sr. Bonani anteriormente foi muito bem colocada, né? Vamos dizer assim, as igrejas, elas entendem como isso acontece e elas sabem a hora de ir lá. Então, acho que é bem a gente entender como isso acontece e saber também a hora da gente abrir essa conversa com o legislativo, entendo isso. Perfeito, Dani. Então, entendi que é um grupo de estudo. Ainda não é o momento da gente ir lá. Não, é só o momento de compreender. Isso, até que a gente tinha falado de fazer uma carta e, assim, o próprio pessoal já achou que não é o caso, né, Sim, eu gostei da colocação do seu Bonani também, achei ela bem pertinente, porque para a gente tecer qualquer relação com qualquer outro segmento, qualquer outra instância, a gente minimamente precisa estar sabendo do que se trata, né? Então, achei muito interessante. Então, realmente é um grupo de estudo essa comissão, certo? Isso. Então, vamos fazer assim. Então. O senhor Bonani se disponibilizou, eu acho que a gente precisa de aí mais alguns membros que estejam disponíveis a participar. A gente determina, né, já determinou a criação dela, e aí, se outras pessoas tiverem interesse, também vão aderindo, e aí a gente fecha esse assunto, já dá andamento nesse assunto. Pode ser? Dani, posso só aproveitar e falar uma coisinha? Sim. Independente de formar essa comissão ou não, eu me coloquei à disposição justamente por entender que nós precisamos aprofundar e conhecer melhor essa questão. Eu até, independente de estar no conselho, como munícipe, eu quero saber como é que funciona isso, entendeu? Como munícipe, até eu tenho interesse em saber como funciona essa questão. Então, independente disso, se é grupo de estudo, se é comissão, na realidade, eu até me coloco à disposição. E se tiver mais pessoas que querem participar, ótimo, mas independente de ter gente que vai participar ou não, a partir de amanhã já vou estar ali procurando legislação, ligando na Câmara, saber como é que funciona, entendeu? Eu vou tentar buscar elemento e informação, porque isso aí veio até calhar. Eu tenho... eu atuo muito na época eleitoral, eu ajudo algumas pessoas que são candidatas aí e tal, e esse assunto de emenda impositiva está borbulhando, fervilhando aí na questão eleitoral, entendeu? E eu preciso me aprofundar mesmo nesse tema, e por isso que, tão logo surgiu essa possibilidade, eu já falei, opa, deixa eu entrar nesse grupo aí, que eu tenho interesse. Então, independente de se tiver mais gente para ajudar, para somar, não é para me ajudar, é para buscar também informação, cada um busca informação onde tiver, imagine que pode obter, e depois a gente pode sentar e formatar e fazer uma apresentação única para o Conselho, né, para esse grupo, para a plenária.
Mas, na realidade, independente de qualquer questão, a partir de amanhã eu já estou trabalhando nisso, porque agora eu já estou até investido de uma decisão aqui provisória, que não está muito clara se é comissão ou grupo de estudo, aí também não faz, para mim não faz a menor diferença, mas para mim poder ligar, procurar alguém na Câmara, um diretor da Câmara, e falar, olha, teve uma reunião, ou então vim buscar, quero conhecer em detalhes como é que funciona isso. Na realidade, foi por isso que logo quando apareceu essa situação, e sem estar até muito clara para alguns, eu já me manifestei interesse em buscar, em me ligar a esse tema. Tá bom? Ok, pessoal, então vamos dar seguimento. Acho que assunto fechado, certo? Eu acho que o Dimas está só no Tá me ouvindo? chat. Tá falando, Dimas? Então vamos para a próxima. Tá me ouvindo agora? Tá, sim. Ok, então vamos. Eu me coloquei à disposição do Paulo também para ajudá-lo, tá? Ok. Bom, nós vamos agora para o terceiro item. É o segundo, né? Segundo item, Dimas. Até se eu puder, já peço a palavra em relação a ele. Pois não, pode falar. Vamos lá. O segundo item é a resposta dos ofícios enviados à Secretaria de Finanças e à CETUC. Eu ainda não estava, né, como secretária, então eu fui procurar qual era esse ofício, dentro de tudo de documentação que o Dimas tinha falado e tudo mais, que o Dimas tinha me passado e tudo mais. Ontem eu acho que você me enviou, né, Dimas? Foi. Documento, eu não sei em que momento ele foi enviado em grupo, esse documento, que era escrito para a CETUC, mas ainda assim ele não estava em folha pautada, não estava assinado nem nada. A gente procurou saber se ele tinha sido protocolado e, pelo que me parece, esse documento não foi encaminhado, gente. Então, eu acho que, não sei o que houve, se teve algum ruído anteriormente de encaminhamento, mas não aconteceu. Então, a gente não tem uma resposta desses ofícios que eu entendi depois que foram até, vi numa ata bem anterior, já muitas reuniões atrás. Essa ata dizia que seria feito um ofício referente a questões orçamentárias, para a gente saber o que restava para a CETUC depois da pandemia, isso mesmo, né? E aí, só que ele não foi protocolado. Então, a Fernanda está falando aqui se eu consigo protocolar. Eu consigo, sim, eu consigo até trabalhar nele. Eu não sei quem foi que escreveu, se a gente puder até reescrever ou qualquer coisa do tipo. E aí eu me proponho, então, hoje a enviar esse ofício para Finanças e CETUC, como estava determinado anteriormente. Tudo bem? Perfeito, pode ser. Porque eu acredito que foi muito em cima de quando fechou tudo, parou tudo, pode ter acontecido alguma coisa. Inclusive, outros ofícios protocolados que eu fiz também, também não houve resposta nenhuma. Dimas, o que tiver que foi protocolado, pode me falar a data, pode me falar o número do ofício, e aí eu consigo localizar ele na CETUC ou em qualquer outro lugar que ele esteja. Eu só preciso ter dados do que foi enviado para conseguir fazer isso. Perfeito, eu vou verificar e passo para você hoje à noite. Eu estou pedindo a palavra lá no chat. Tem mais alguém na frente? Não, você mesmo, Nara. Na realidade, quem escreveu o ofício fui eu e encaminhei para o Dimas e para a Zaira
quando eles eram da provisória, depois foi encaminhado também pelo WhatsApp para você e para a Ana Paula, solicitando que fosse protocolado. As duas confirmaram que iriam, então, redirecionar esses ofícios. Então, só queria que constasse em ata esse histórico, porque o histórico desse ofício foi esse. Tá? Infelizmente, tivemos vários problemas com o grupo de WhatsApp e, pelo que eu estou percebendo, esse foi mais um. Apesar de eu ter encaminhado diretamente aos 2 secretários, no individual deles e no grupo, solicitando a vocês duas que fosse protocolado, e pelo grupo tivemos a confirmação e o positivo de vocês que vocês iriam realizar esse protocolo. Ok, Nara, de fato, eu até peço desculpas, então, se eu tinha respondido isso antes. Eu de fato, ontem que eu vi esse ofício, quando o Dimas me mandou, e eu não me lembrava dele. De qualquer forma, eles... Tudo bem, assim, eu acho que a única questão que a gente tem que se atentar é realmente, já que teve o ocorrido, né, por falha de todos os envolvidos, inclusive a minha, de ter passado por um grupo de WhatsApp, que a partir de hoje, então, qualquer comunicação do Conselho pode ser com a pessoa que está do nosso lado aqui, que a gente siga os trâmites legais de protocolo, porque realmente a pessoa que está do nosso lado aqui, às vezes, realmente, nos afazeres cotidianos, né, pode se desviar a atenção. E com o número de processo é muito difícil se desviar a atenção, né? Então, eu solicito que, a partir desse momento, todos os documentos desse conselho sejam protocolados e que isso fique a cargo de responsabilidade do presidente e da secretaria. Obrigada. Queria saber, então, quando nós teremos a resposta desse ofício, porque a pauta era para a resposta dele, né? E acredito eu que já faz mais de um mês. Ok, me proponho já... exatamente sobre o orçamento da secretaria, né? É o orçamento da secretaria sobre todos esses eventos que não foram realizados e qual seria a destinação desse orçamento. Certo. Aí eu reencaminho ele no e-mail do conselho, apesar dele ter sido direcionado aos 2 secretários da época. Tá certo. Eu vou entrar com ele, então, a protocolá-lo amanhã na CETUC. E também, assim, quanto à resposta do Finanças, eu não posso dar prazos. Mas quanto à resposta da CETUC, também vou trabalhar junto com o pessoal que elabora a resposta para sair o quanto antes, tá? Acredito que não há necessidade de dar os prazos, porque a partir do momento que se protocola, existe o prazo legal para a resposta, né? E aí a gente segue por ele. Isso mesmo. Aproveito já a oportunidade dessa situação. Eu gostaria, não sei se isso é por meio de regimento interno ou se a gente já registra em ata, eu gostaria que tudo que fosse de documento do conselho, que passasse sempre por mim, tanto para eu numerar quanto para eu dar entrada. E aí eu fico também com o controle para poder fazer as cobranças depois. Então, se todos estiverem de acordo, por mim, assim, eu digo para a secretaria, né? Sou eu e a Zaira. Eu acho que acaba sendo mais fácil até para mim por estar mais próximo ali do poder público, né? Quando a gente precisar protocolar alguma coisa. Mas eu acho que o secretariado devia ficar com essas incumbências sempre, ainda que outras pessoas escrevam, mas sim que sempre passe para a gente para numerar. Gente, posso falar? Olá, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Pode, Sr. Vanani, é o senhor que pediu a palavra agora. Tá bom. Em complemento ao que a Nara acabou de falar,
que a gente respeita todo mundo tem os seus afazeres, concordo plenamente, mas foi uma pisada na bola, né? E a gente tem que tomar, nós temos que ter aprendizado desse momento, né? E eu vou aproveitar para incluir também nessa colocação o seguinte: nós não tem ninguém da comunicação na reunião de hoje. Não sei se esse pessoal tem problema, não tem, mas tudo que nós estamos falando aqui eu gostaria de ver no jornal, para se tornar uma coisa oficial. Isso aí, tem outros conselhos que estão enfrentando a pandemia do mesmo jeito que a gente. Eu sou assinante do jornal Voz do Vale, que é onde publica os atos oficiais da prefeitura. O nosso está muito travado, entendeu? Não tem. O nosso inexiste. Então, eu acho que quando acabar uma reunião dessa, nós temos que já fazer, por exemplo, uma ata urgente, soltar já, depois vai ter aprovação formal na outra reunião. Gente, a ata é essa aqui, para todo mundo dar uma olhada lá e, tá bom, beleza, faz um resumo, os tópicos mais importantes, não sei, e já ir para o jornal. Entendeu? Então, acho que nós temos que aproveitar a oportunidade e aprimorar, porque eu sempre já falei aqui, eu sei que eu já participei de vários conselhos. O conselho é o seguinte: nós estamos aqui com pandemia na nossa casa, discutindo assunto que é do interesse muito mais da comunidade do que nosso mesmo, né? Nós estamos aqui como colaboradores e depois você acaba seu mandato, você é detonado como um Zé Mané que não fez nada, entendeu? Só quer status e quer isso e quer aquilo, e eu não gostaria de ser taxado dessa forma. Então, se eu entrei nisso aqui, para trabalhar, para dar minha contribuição. Não vai ser perfeita, maravilhosa, porque eu tenho todas as limitações do mundo. Mas uma coisa eu tenho: eu entro no negócio com seriedade, com responsabilidade. Então, por favor, alguém tem que assumir essa responsabilidade de publicar isso no jornal. Eu não sei quem, mas alguém tem que assumir. Alguém tem que falar, tem que ligar para o prefeito. Prefeito, o pessoal da comunicação não está funcionando. Criar um roteiro, tudo bem, acabou isso aqui, para quem vai, quem não vai. Nós temos que ter alguém que pague o pato para a gente ir em cima se a coisa não acontecer. Desculpe que eu até me excedi um pouco no tom de voz aí, mas é que a gente tem que fazer a coisa com seriedade ou então não participar. Ana Paula. Na verdade, a ata não pode ser publicada no jornal antes de aprovação, tá? Primeiro tem que ter aprovação da ata certinho para depois ser publicado. A publicação, o Conselho Municipal de Cultura, ele tem a sua página dentro do site oficial da prefeitura, onde as atas lá ficam para toda a população, né, o município ter acesso. Sobre a publicação em jornal sobre o setor de comunicação, na primeira gestão, nós tínhamos a Ana Gondolo, que era da sociedade civil, que representava a comunicação, que ficou encarregada de fazer aí, tanto tinha um site, Facebook, etc. Agora, a publicação em jornal, somente com a ata aprovada, e assim mesmo, precisa entender um pouco melhor sobre isso antes de tomar atitudes aí que até mesmo apontar a prefeitura numa situação que às vezes nem acontece, tá? Então, atos oficiais da prefeitura é uma coisa, Conselho Municipal de Cultura é outra coisa, gente. Ângelo. Eu quero só reforçar o que disse a Ana Paula, né? Por questões até do ponto de vista econômico, a gente não vai conseguir publicar uma ata no jornal, né? Por causa da extensão, dado o custo, o preço que isso custa para o contribuinte. Mas ele tem razão numa questão importante. O site do Conselho Municipal de Cultura está absolutamente desatualizado, né? Então a gente precisa, que aquele é o espaço onde a gente divulga os nossos documentos, né? Então, estabelecer essa comunicação, a gente não sabe como, a gente levantou essa questão em outros momentos também,
para fazer com que as nossas publicações que devam ser públicas já sejam postadas no site. Inclusive, a gente não teve lá nem a posse, nem nada, não tem nada sobre a atual gestão no site. Desculpa, eu não pedi a palavra, mas eu já ia dizer, até o último assunto da nossa pauta de hoje fala ali de comunicação, de redes e tudo mais, e foi justamente para questionar como vão funcionar as coisas, para a gente tentar criar aí uma organização de como vai fazer, como serão as convocações, se a gente coloca as convocações, por exemplo, no Facebook, como estou trazendo exemplos de como eu fazia quando eu estava no Conselho de Turismo, que eu estava como secretária lá, e a gente sempre publicava no Facebook ou não. Então, assim, eu acho que a gente poderia já deixar para discutir esse assunto ali na última pauta e já determinar certas coisas. Eu não sei se algumas coisas dependem de regimento interno ou não, mas aí a gente já podia definir algumas coisas desse tipo. Ok. Na última a gente resolve isso. Terceira? Então, vamos fechar esse assunto, Dimas, daí passamos para a terceira? Vamos, você anotou aí, né, Dani? Só confirmando, o ofício vai ser protocolado amanhã? Sim, de minha parte, ele já pode ser protocolado amanhã. Eu peço uma solicitação, toda a documentação que a gente protocolar, que envie para os conselheiros o número do protocolo, porque aí a gente, de forma online, também consegue ir acompanhando. Ok. Obrigada. Então, podemos ir para a terceira. Dimas, você pode dar segmento, então. Terceiro, readequação, atualização do cronograma do plano de ação do CMC. Ok. Esse plano, esse cronograma está com quem? Eu fiz o primeiro, posso falar? Pode. Eu tinha feito um e compartilhei no grupo, mas o original dele eu tenho só no meu computador lá na secretaria. Então, eu não tenho como compartilhar de novo com vocês. Eu sugiro que a gente faça um novo a partir de agora. Concordo, é melhor, um novo. Até nessa reunião, Fernanda, foi a primeira reunião que eu participei, ainda não estava como conselheira, mas eu lembro que eu fui acompanhando vocês com um rascunho, então eu tenho aqui algumas coisas anotadas também, mas eu acho que tudo mudou bastante, então... Se você quiser, Dani, acho que até você podia ver se tem algum desses itens que você anotou no rascunho que é importante trazer de volta. Por exemplo, alguém até já levantou, acho que foi o Ângelo, né? A importância da gente conversar com não me lembro o nome dele. Wagner Giron, defensor popular. Isso, Dr. Wagner, é uma coisa que eu acho que é fundamental. E a gente precisa também acionar de alguma maneira, eu acho que isso estava no primeiro cronograma, a gente fazer uma ação com as setoriais, porque isso vai impactar um pouco no cadastro municipal de artistas, né? Que eu não me lembro se está na pauta de hoje a gente falar disso, mas eu acho que é uma ação importante a gente começar a pensar setoriais, mesmo que à distância. Foi aquilo, né, Dani, que nós conversamos, né? Então, vamos ver isso. Nara. Título de colaboração, na realidade, o cronograma a gente só tem que refazer são as datas, né? Porque os itens, eles não mudam.
são obrigações do Conselho. Então, exceto as obrigações, a sugestão, por exemplo, de capacitação. A primeira capacitação seria com o Dr. Wagner Giron. Eu estou puxando pela memória, tá, gente? Não me perdoem qualquer equívoco aqui. A capacitação inicial seria com o Dr. Wagner Giron. Depois, a própria Dani estava verificando uma trilogia com Pindamonhangaba, Ubatuba e Jacareí, para trazer uma roda de conversa sobre o sistema nacional, o sistema municipal de cultura de cada localidade, que contribuiria para a gente organizar os fóruns setoriais. Então, quais seriam os temas? Primeiro, capacitação e qualificação. Uma com o defensor público, colocando qual é o papel do conselheiro, né? Para que serve um conselho e qual é o papel do conselheiro. Depois, essa mesa de conversa, essa roda de conversa com os nossos vizinhos, né, para eles trazerem a experiência. São 3 locais que estão muito bem posicionados em relação ao Sistema Municipal de Cultura e estão trabalhando assim de uma forma a serem aplaudidos na região e, quiçá, no estado mesmo, em relação à sua organização com os fóruns setoriais e com a programação cultural de uma forma geral, né, tanto em conselhos quanto em políticas públicas. A outra questão seria a organização desses fóruns setoriais. Esses fóruns setoriais iriam culminar em uma conferência, então é a organização da conferência também. E tudo isso concomitante à elaboração do Plano Municipal de Cultura, porque ele é feito como resultado das ações das setoriais e com a conclusão da conferência, onde, última etapa, a conferência, para que então a gente tenha o Plano Municipal de Cultura. Então, seria basicamente essas questões. Após isso, aí nós temos que nos organizar em relação às eleições da próxima gestão. Lembrando que anterior a isso, logo após as capacitações e concomitante com os fóruns setoriais, nós precisamos fazer a eleição dos suplentes da sociedade civil. Então, basicamente, o que eu me recordo aqui, puxando pela memória, eram as ações que a gente estava fazendo. Não estou comentando a questão da alteração de lei, porque a comissão deu conta já desse trabalho, já foi votado na última reunião, e também está dando conta do RI, já está em reunião, já está trabalhando no RI, e pretendemos que ele faça parte da pauta da próxima reunião ordinária, para sua votação também. Então, por conta disso já estar em andamento, eu não considerei eles aqui na fala, mas eles fazem parte do cronograma. Ixi, Fê, você está perguntando aqui, então, se são 6 itens? Eu discursei, mas não contei, não. Não, desculpa, eu vou registrar o que você falou, que eu anotei enquanto você falava. Então, se vocês derem um tempinho, eu registro tudo no chat, tá? Tá, perfeito, porque aí o que nós temos que fazer é viabilizar as datas para essas ações, mas as ações, até onde não me falha a memória, que são de obrigatoriedade do nosso conselho, são essas, né? Se alguém mais puder colaborar, lembrando, agradeço. Do que eu tinha anotado aqui, é isso mesmo, Nara, não tem nada a mais aqui, não. Eu só me preocupo como a gente poderia tratar a questão de datas referente a muitas coisas que a gente sabe que... eu não estou vendo agora como essas coisas acontecerem com distanciamento social e tudo mais. Eu não sei como que a gente trata isso em referência a datas, para conseguir fazer o cronograma. Acredito que a gente pode se basear, assim, em algumas coisas vão ter que ser online mesmo, né? Não tem como a gente fazer nenhum tipo de planejamento presencial. A partir do momento que mesmo a gente conseguindo fazer eles online, se por acaso porventura mudar qualquer situação aí em relação ao distanciamento social, a gente pelo menos já tem eles planejados, né? Acredito que também em termos de custo, agora acho que a gente já percebeu, né, que custo e participação se torna mais viável o online. Então,
O Dr. Wagner Giron, a gente pode agendar um horário com ele, né? Já havia sido passado uma pauta, então ele já tem um e-mail, acho que só teria que retomar esse e-mail solicitando o que seria e marcar uma reunião com ele, que pode ser aqui da mesma forma como nós estamos fazendo, né? E ele, somente ele com os conselheiros online. E depois a mesa de conversa com os demais, né? Aí seria assim um pouquinho trabalhoso para você, na realidade, até por conta de você já estar em contato com eles, né? Viabilizar uma data comum para os 3 convidados que a gente também pudesse fazer online. O dos 3 convidados é que seria interessante mais um tipo de live mesmo, para que a gente consiga ter a participação dos integrantes dos fóruns setoriais, né? Porque aí esses 3 convidados, eles não falariam somente para o conselho, como a questão do Dr. Wagner Giron, mas eles falariam para todos do segmento, né? E com isso colaborariam já muito, como isso sendo um dos itens, a setorial, como um dos itens de pré-conferência também. Então, acredito que assim, é tentar viabilizar com eles uma data. A do Dr. Wagner vai ser mais tranquilo, que é só a gente. O dos outros 3, fechando uma data com eles, a gente tem condição de dar o início desses nossos setoriais com essa roda de conversa, com essa live, se for deliberado positivamente, né? E aí, a partir daí, a gente consegue desenvolver os demais itens. Sim, eu acho que é bem possível. Os dirigentes de várias cidades estão fazendo esse tipo de conversa que consegue fazer assim em forma de live. Está tendo um retorno aqui, os microfones estão abertos. Eu acho que, bom, consigo fazer essa conversa e a gente viabilizar. Acho que os meninos podem aí ajudar também as questões de como que faz transmissão e essas coisas todas, que a gente não manja muito, mas acho bem possível. Eram esses mesmos, Dani? Pinda, Jacareí e Ubatuba, né? Isso, eles mesmos. Aqui foi comentado que essa live poderia ser feita pelo site da prefeitura, não é? Eu coloquei isso como sugestão, Dimas, porque a gente tem feito lives, a Secretaria de Educação tem feito pelo site da prefeitura. E fica melhor, não é? Mas aí tem essa questão que o Getúlio está colocando, que ele acha bacana que não seja no Instagram. Eu não sei se tem a possibilidade de fazer Instagram e Facebook concomitantemente, porque para fazer pelo YouTube não poderia ser pela prefeitura, eu acho. Ou não, até poderia, porque agora a gente está fazendo as aulas, compartilhando pelo site da prefeitura. Pode ser. Desculpa, pode falar, Ângelo. Desculpa, eu que tinha te atropelado. Essa questão é bem simples. Eu vou pedir licença, porque isso interfere também, acho que na pauta 7, né, das redes sociais da identidade visual do Conselho. A gente consegue transmitir isso pela página do Conselho, uma transmissão pelo Facebook. O que a gente vai fazer é exatamente o que a gente está fazendo aqui. A gente faz uma reunião pelo Skype e tal, e transmite lá. Isso não é muito problemático, não. A gente só precisa ter esses cuidados de não ter tanta gente interagindo de forma direta, sabe? Então a gente ter o nosso convidado e um intermediador, né, para estabelecer uma conversa, para não correr o risco de tumultuar, mas isso é bem tranquilo. E a outra coisa que eu também acho que é muito, talvez seja até mais simples,
a gente pega o que eu, na verdade, também estou atropelando a pauta de novo, que eu acho que isso também é questão para o item de redes sociais. Todas as nossas reuniões, elas são públicas, né? É só a gente pegar esse link que a gente disponibiliza da reunião e deixar ele público. As pessoas, quem quiser participar, entra aqui no Skype e assiste. Eu acho um pouco perigoso isso, no sentido das pessoas poderem participar. Eu acho que geraria, de repente, não sei se a gente teria controle de tudo isso. Se não conselheiros também viessem a participar aqui no grupo. Eu acho que, eu não sei como, até posso pesquisar e falar melhor como que isso funciona. Mas eu tenho visto reuniões onde as pessoas conseguem disponibilizar o que está acontecendo para pessoas assistirem, mas somente as pessoas que estão inscritas conseguem participar de fato falando. E aí quem está assistindo só pode deixar, por exemplo, comentários que podem ou não ser comentados na reunião, mas aí a pessoa não participa diretamente, entendeu? Ela não vai, por exemplo, interromper falas, que eu acho que isso que seria difícil da gente conseguir controlar. Ângelo, pode falar. Então, é perfeitamente possível fazer isso. A gente liberar um link para convidados que eles não consigam interagir diretamente. A única coisa que fica aberto para o convidado é o chat. Eu concordo com uma coisa que a Fernanda colocou aqui no chat agora, que a gente já tem dificuldade em ser objetivo só conosco. É verdade. Entretanto, um dos princípios desse conselho é a publicidade, né? Ele é público, a gente precisa ouvir pessoas. As pessoas que não são conselheiros, eles não votam, mas eles podem falar, eles têm alguma coisa para contribuir. E conseguir a adesão das pessoas é muito difícil. Eu acho que a gente precisa ter publicidade, a gente precisa garantir alguma maneira de despertar o interesse nas pessoas de participarem, porque a voz dessas pessoas vai fazer com que a gente tome decisões que vai interferir no cotidiano, na relação dos produtores culturais, dos atores, dos artistas, enfim, com as políticas públicas que a gente está desenvolvendo aqui, ou que a gente está contribuindo para o desenvolvimento. Então, eu acho que a gente precisava ter alguma forma de dar maior publicidade para as nossas reuniões, para que pessoas participem, pessoas que não sejam conselheiras. E eu concordo que a gente tem dificuldade em estabelecer conexão, diálogo entre a gente mesmo, mas isso não é desculpa para a gente não abrir as nossas reuniões para público, porque a gente precisa do público. Tá, gente, de maneira alguma não estou dizendo que a gente não deve abrir. Só acho que a gente tem que pensar uma maneira viável de fazer isso sem a gente se enrolar super. Eu imaginei, por exemplo, entrando aqui mais algumas pessoas que não são do conselho, como que a gente ia estar fazendo realmente o que a Fernanda falou, né? Da gente não conseguir dar conta da gente mesmo. Foi mais nesse sentido. Então, eu acho que tem essa forma, por exemplo, que as pessoas teriam um chat para poder participarem, sem que a gente tenha, assim, várias pessoas falando ao mesmo tempo, né? Isso mesmo que preocupa. Mas aí isso também traz para a discussão das setoriais, que é um dos itens, né? Quando a gente fala de participação e de conseguir ouvir quem está de fora do conselho, eu acho que isso entra no item 4 ali, a Fernanda digitou, que seriam os fóruns setoriais. E aí eu trago a gente de volta para a discussão de como que vai ser esse cronograma. Acho que a gente já tem os itens, a gente agora podia colocar datas
mesmo que a gente não saiba exatamente como a gente vai dar seguimento em cada uma das coisas, eu acho que a gente pode colocar datas ou prazos e aí fechar aqui o que seria o cronograma e ir trabalhando em cima dele. Perfeito. O Paulo pediu a palavra. Ok, Paulo. Paulo não está aí, Dani? Tá sim, mas o microfone está fechado, São Paulo. Ah, tá. Então passa para a Nara a palavra, aí depois o Paulo entra. Seu Paulo, seu microfone está fechado, precisa abrir. Ô, Nara. Oi. Fala, Nara, depois o Paulo fala. Então, duas considerações, né? Na realidade, entendo totalmente essa preocupação da Dani, porque a nossa experiência num grupo pequeno aqui, ela já é conturbada mesmo, né? Mas, assim, a gente não pode perder a questão de que os conselhos, eles são instâncias de participação popular. Legalmente, na realidade, eles foram criados para isso, para que se escute a voz da população, né? Todos têm voz, só que somente os conselheiros é que têm voto. De que forma que isso dá para fazer? Com uma mediação durante a reunião e com alguns recursos tecnológicos, né? A pessoa que está fazendo a mediação, por exemplo, da reunião, ela tem condição de ir fechando os microfones das pessoas. E a gente pode verificar também a questão de da população poder ter a palavra por escrito. De repente, isso também contribuiria, né? Ela não invadiria a fala, mas ela teria a sua fala, né, por escrito, e que alguns moderadores ali no grupo poderiam ir lançando, então, e inclusive compilando quais são as questões semelhantes. Acredito que é uma coisa da gente estudar um pouquinho mais a tecnologia, se aprofundar um pouquinho mais em relação a isso, que dá para a gente fazer. Né? E aí já confirmo, reforço na realidade, não é confirmo, a fala do seu Paulo, a preocupação dele eu acho muito justa, porque realmente, se os conselhos são instâncias de participação popular, a gente tem que divulgar as nossas reuniões, né? Elas são públicas realmente, e sempre dentro desse critério. Tem direito à voz e não tem direito a voto. E assim como o Ângelo falou, às vezes a fala da população, isso é uma fala recorrente minha, tá? A voz muda muitos votos, né? Então a gente, enquanto conselheiros, principalmente nós que somos da sociedade civil, a gente tem que trazer não a nossa opinião, mas a fala representativa do nosso segmento. Às vezes a gente pode até não concordar com a fala do nosso segmento, mas não é a nossa que nós temos que colocar. É a fala do segmento que nós estamos representando. Nós ocupamos cadeiras por representatividade e não para darmos a nossa opinião aqui. Então, é mais do que fato de que realmente nós temos que coletar essas falas para que realmente a gente cumpra com o nosso papel de conselheiro. Acredito que vai ficar bem mais fácil a gente entender essas coisas depois do diálogo com o Dr. Wagner, né? Que aí vai trazer as questões de qual é o nosso papel, né? Às vezes as pessoas acham que, não, eu tenho que ir lá dar minha opinião, lutar pela minha palavra, e na realidade eu não tenho que fazer nada disso. Eu tenho que ver o que o segmento está falando, e às vezes, mesmo eu sendo contrária à fala do meu segmento, eu tenho que acatar e representá-los, né? Porque é para isso que houve a eleição. Outra questão, eu só solicito que tudo isso, tanto do Dr. Wagner, né, como qualquer outra ação que a gente vá ter, que realmente, vou fazer que nem o Ângelo, mas é impossível não dar uma puladinha na pauta, né, porque a gente está tratando de assuntos similares,
a questão de uma comissão de comunicação no nosso conselho, a questão de quem que está cuidando do Facebook do nosso conselho, nós temos um Facebook no conselho, a questão de tudo isso pode se tornar público ali pelos nossos meios também, se é um pouco mais moroso ou se existem alguns detalhes legais em relação à publicidade desses itens pelo site da prefeitura, nós temos como autonomia de fazer isso pelos meios de comunicação que nós temos, que seria o Facebook do próprio conselho, divulgando as reuniões, divulgando o link das reuniões, após aprovação, divulgando também as atas, né? E nós nos organizando em relação a uma comissão de comunicação de como podemos juntos dar conta de tudo isso. Vai ser trabalhoso? Vai, mas presencialmente também seria trabalhoso da mesma forma e nós teríamos que ter as mesmas atitudes. Então, acredito que é só uma questão de se organizar e dominar um pouco mais a tecnologia para que a gente consiga desenvolver um papel que virtual ou online ou offline é o que nós temos que fazer, né? Então, seria mais em relação a isso, da gente conseguir se organizar nas nossas formas de comunicação, tá? Agora, a minha sugestão é que para que nenhum desses encontros se dê em momentos de reunião, né? Que nenhum convidado, como o Dr. Wagner, por exemplo, ou os demais, que sejam inseridos dentro de reuniões ordinárias ou extraordinárias, que eles sempre tenham um momento à parte para que realmente a gente possa ocupar o tempo dando devida atenção e respeito aos convidados. Basicamente seria isso. Perfeito. Lembrando que o Facebook é uma arma muito forte, né? Podemos fazer isso, sim. Ô, Dani, pode falar. Eu acho que todas essas questões assim, de como vai ser feito, de como vai funcionar, de quais são os mecanismos que a gente tem para poder permitir, né, uma maior participação, tudo mais, eu acho que tudo isso vai estar dentro ali daquele item que é da comunicação. Eu acho, desde já também, já pulando para ele, eu acho que a gente precisa de uma comissão para isso, até para definir assim, quem, né, mesmo que muitos tenham acesso ou tenham senha ou tudo mais, eu acho que uma pessoa deve ter, né, ou tudo que for se postado em nome da CETUC tem que, do CMC, tem que passar por uma pessoa que consiga, que fique de forma organizada e controlada, né? Eu acho que tudo isso a gente tem que, vai precisar de um grupo de trabalho que realmente possa trabalhar em cima disso. Mas eu insisto em retomar aqui para o item que a gente está. Eu acho que, pegando aqui o que a Fernanda colocou no chat como sugestões, ela falou da gente fazer a conversa com o Wagner Giron para junho, falar fazer a roda de conversa com os municípios para julho, já na primeira semana de julho. Eu acho importante o que a Nara falou, para a gente não chocar isso com as nossas reuniões ordinárias, né? Eu acho que aqui a gente também já pode, eu acho que até tem uma lógica da gente fazer primeiro uma conversa com o Dr. Wagner, porque ela vai ser para instruir a gente como conselheiros. Depois vem uma conversa com os municípios vizinhos já aberta, para que as pessoas vejam já o que está acontecendo, ouçam essas experiências, e aí em seguida a gente já pensa nas setoriais, que também podem acontecer de forma online e que já vai estar acontecendo uma movimentação. Eu acho que pode acontecer isso logo em seguida. Eu acho, aqui a Fernanda falou alguma coisa de prazo, falou de prazo para a conferência, né, última semana de agosto. Aí eu já não sei a questão de data, eu acho um pouco perigoso, por a gente não saber, essa conferência vai ser online aí no caso, porque se for online eu acho que é mais fácil de pensar. Eu acho que a gente já tem que definir como vai ser
e já trabalhar em cima disso. E aí a gente pode ver se consegue, a Fernanda falando de pensar tudo online. Eu acho que aí, nesse caso, sim, talvez agosto não seja tão em cima mesmo. E aí a gente fala aqui de votação de suplentes, por exemplo. Eu não acho que a gente consiga fazer isso de forma online, talvez. Mas também acho que isso tem que acontecer depois da conferência, porque daí as pessoas já vão estar mais envolvidas, de repente. E tem a questão também do Plano Municipal de Cultura, que não sei agora como vai ser trabalhado, conversado, como a gente estava falando antes de toda a pandemia acontecer, o que eu tinha pesquisado com pessoas que já têm experiência no plano de cultura é que é um trabalho que demanda muitos meses, assim, chega a ser ano de trabalho. Então, eu não acho que a gente possa prever quando vai acontecer. A gente pode prever quando vai começar a acontecer, mas aí a gente sabe que o plano ele depende de verba da prefeitura, e não acho que isso possa ser aprovado esse ano. Eu acho que nesse caso é um pouco mais delicado. Mas eu acho que a gente pode marcar datas para tudo isso e definir de fato um cronograma aqui, gente. A Fernanda falou, por isso eu coloquei elaboração, Daniele. Tá. O Dani. Oi. O Paulo pediu a palavra, em seguida já vamos ver se passa para o quarto item. Não, Gi, mas eu acho que a gente precisa colocar data em tudo isso para fechar esse item. Então vamos colocar. Sim, eu acho que não sei se vocês estão com a mesma impressão. Eu acho que a gente precisa dar mais definição nos itens que a gente está tendo, e fechar eles para poder passar para os próximos e sair daqui já ou com resultados ou com andamentos. Eu acho que a gente tem que ser mais firme nesse sentido. Então vamos definir as datas. Vamos, eu acho que vocês vão me falando, tem algumas sugestões aqui, por exemplo, o Dr. Wagner Giron, a gente marcar ele ainda para junho, eu acho que se ele tiver agenda, super podemos. Exato, porque data com ele, por enquanto, nós não podemos definir, só o mês mesmo, né? Sim, então assim, já me comprometo, então, a falar com ele, ver a agenda, se a gente conseguir para ainda para esse mês, então a gente já fecha nesse mês. Conversa com os municípios vizinhos, eu posso até falar com eles se a gente conseguir o Dr. Wagner para esse mês, a gente já marca ele para o início de julho. Marca o pessoal dos municípios vizinhos para o início de julho. Aí eu sugiro que depois disso a gente já fale de setoriais, e aí a gente coloque aí entre julho e agosto. Exato, até está anotado aqui em cima já. Conferência eu acho que a gente pode conversar dela ser para agosto. Desculpe interromper sem pedir a palavra, mas essa roda de conversa com os municípios vizinhos já é uma abertura de setorial. Sim. A gente já pode atrelar uma coisa a outra, porque aí a gente movimenta os setores têm esse nivelamento de conhecimento sobre o sistema, né? Como está acontecendo no sistema municipal, nacional e municipal de cultura, como está ocorrendo nos municípios, e aí a gente já consegue, inclusive a partir dessa roda de conversa aí com os vizinhos, né? Marcar com os participantes, né, que seria aberto então aos participantes dos setores, já um outro encontro, daí já específico com cada setor. Então, se a gente pode considerar essa roda de conversa aí como um pontapé inicial também para setorial. Tá. Desculpa cortar aí, tá, pessoal? Ok, para mim, perfeito. acho que funciona assim também.
Vou colocar, então, a conferência, a gente segue a sugestão da Fernanda, de marcar ela para o final de agosto? Sim, eu acho que está bom. Eu acho que, aí eu não sei opinar, a Nara falando que acha perto. Bom, no máximo... acho que a gente Posso pode falar fazer... o porquê? Sim. Na realidade, assim, porque seria interessante a gente ter pelo menos um primeiro movimento pré-conferência, que seria setorial, para daí ir para a conferência. Né? E isso também, concomitante, é o que a Fernanda colocou como elaboração do plano. Porque a elaboração do plano, ela tem a parte da CETUC, que você está certa, tem que ser financiada, e vocês têm que se organizar bem em relação a isso. Mas tem uma parte do plano que ela sai das setoriais, que é exatamente a expressão da classe, né? Então, assim, seria interessante, e isso nós, conselheiros, podemos ir fazendo, começando, né? E vai engatinhando, mas pelo menos vai, melhor do que ficar parado, né? Então, assim, se a gente conseguisse, por exemplo, falar com o Dr. Wagner agora, em julho, todos nós estaríamos capacitados. Sim, em julho não, final de junho agora, né? Começo de julho. Se até o meio, mais ou menos, ali de julho, a gente conseguisse, meio de julho, até os 20 dias de julho mesmo, conseguisse fazer essa roda de conversa com os vizinhos, seria um pontapé inicial de pré-conferência e de setorial. E aí, então, a gente poderia fazer setoriais em agosto, final de agosto. E lá por outubro, novembro, né, não sei, aí uma conferência, porque aí a gente já teria tido esses dois momentos, a roda de conversa e pelo menos uma reunião com os setores. Né? O que vocês acham? E aí, então, a gente já tem condição e material para a conferência e para a parte de captação de informação dos setores, né? Que aí depois, a gente já tendo todo esse material, aí a CETUC tem o tempo dela aí para ver como que ela vai fazer o planejamento para compilar, organizar todo esse material em forma de plano. Bom, eu estou de acordo. Vocês acham que a questão eleições pode influenciar na data da conferência? Aí precisaria ver com certeza isso das eleições, né? Eu não sei se pode influenciar. A Fernanda também perguntou a mesma coisa, né? Falou a mesma coisa da eleição. O Ângelo pede a palavra. Oi, Ângelo. Ângelo está sem áudio. Bem baixinho, Ângelo. E tem um outro áudio aberto que está dando eco, além do seu. A gente só precisa esclarecer se eventos dessa natureza, como envolve o público, né? Se a lei eleitoral ela não impõe alguma restrição. Porque ele pode servir, poderia servir, por exemplo, de palanque para candidato a vereador, candidato a prefeito, enfim. Acho que é só uma questão de verificação. Do contrário, eu particularmente não vejo problema nenhum em conflitar com o calendário eleitoral. Eu acho que a gente chegou a comentar isso um tempo atrás. Do que eu tenho lembrança, eu acho que não tinha nenhum problema, e até o pessoal tinha falado que era interessante que a gente estivesse movimentando isso em período
próximo ao período eleitoral, porque daria até mais visibilidade. E aí, assim, a minha pergunta até nesse sentido foi de se vocês preferem que a gente marque antes ou depois, para que não fique, né, não coincida, enfim. Vocês estão me ouvindo? Sim. Seu Paulo. Nossa, estou tentando que eu tenho como falar. Olha, está dando eco aqui na minha fala. Vocês estão me ouvindo normal? Com eco. De trás para diante. Eu acho que conferência não conflita nada com eleições. Salvo se for, por exemplo, na mesma semana, aí, né? Mas não, acredito que não tenha nenhum problema, né? E acho que nós podemos não entrar, talvez, num detalhe muito grande, como a Dani entrou agora, para definir mês. Acho que a gente poderia. Nós temos 5 ações importantes. Vamos dividir, por exemplo, em dois trimestres que nós temos até o final do ano, né? E depois aí a gente pode pegar um trimestre e tentar fazer uma organização. O doutor Giron, nós tentamos falar com ele da vez passada, eu e a Nara, mas o Jefferson, vamos lá. Ele parece que é uma pessoa assim, muito... precisa de uma agenda com uma grande antecedência. Eu acho que a gente não consegue falar com ele num período inferior a 30 dias. Eu senti isso quando estive conversando com ele. Vou parar porque está dando esse eco, mas acho que já passei algumas contribuições aí para avaliação. Vamos tentar, né, falar com ele, ver se ele um posicionamento dele com relação a essa data, né? Aí a gente altera. Eu acho, a Nara colocou aqui que se a legislação permitir, é interessante ser em período eleitoral para conseguir a assinatura de uma carta de compromisso dos candidatos com propostas do CMC e dos setores. Eu colocaria, acho que para a gente fechar essa questão do cronograma, eu tenho uma sugestão aqui. A gente coloca conversas, tanto com o Dr. Wagner, quanto com os municípios vizinhos, entre junho e julho. A gente coloca setoriais para acontecerem até o final de agosto. E eu acho que a gente pode considerar conferência, suplentes do Conselho e Plano Municipal de Cultura, a gente considera para o último trimestre desse ano, e aí a gente vai definindo conforme as coisas forem acontecendo, a gente for ver também como vai estar tudo isso, como vai estar, se a gente já vai estar trabalhando presencialmente com as coisas ou não. Então, a minha sugestão fica essa. As primeiras 2 ações para junho e julho, setoriais final de agosto, e aí a gente coloca as outras 3 ações lá para o final do ano, ou no último trimestre. A Ana pediu a palavra. Na verdade, pessoal, a conferência, tanto palestrante quanto conselheiros, ao período eleitoral não intervém nada, porque quem é pré-candidato vai ter que se afastar do conselho, quem é pré-candidato também não vai poder ministrar palestra, então não vai utilizar como palanque político o Conselho Municipal de Cultura.
No que diz respeito assinar uma carta de compromisso com os pré-candidatos, é algo assim que dificilmente vai acontecer, tá? Vai acontecer por conta que a Justiça Eleitoral ela é muito rigorosa nesse período agora. Então, os pré-candidatos não vão poder estar aí fazendo, como é que eu vou falar, usando do conselho para fazer propostas, entendeu? Para fazer aí promessas, compromissos, etc. e tal. Isso só vai ser possível fazer depois da convenção e depois de registrado candidatura. Aí sim eles vão poder assinar cartas de compromissos, aí sim eles vão poder divulgar os seus planos, os seus projetos e etc. e tal. Nesse período agora é inviável. A princípio deve-se mudar, deve-se dar um parecer, né? O juiz eleitoral deve dar um parecer até 30 de junho, mais ou menos, se vai adiar ou não as eleições. A princípio, o Barroso diz que capaz que adie por 15 dias, a segunda semana de outubro, mas ainda não está definido. Então, qualquer pré-candidato, qualquer candidato vai ter que se afastar, se descompatibilizar do dia 4 de julho. Essa é a premissa. Então, não vai impactar em nada, mas esse termo de compromisso somente após a convenção, e aí são 45 dias antes das eleições, tá bom? Vou aproveitar aqui que ninguém pediu a palavra. Ana, acredito que eu me expressei mal. É o contrário. Na realidade, não é a gente ouvir proposta nenhuma de pré-candidato. É eles ouvirem as propostas elaboradas pelo Conselho e assinarem de forma informal uma carta de compromisso de que, se eleitos, né, irão acatar essas propostas apresentadas pelo Conselho. Eu venho desenvolvendo isso com comunidades, com os planos de bairros de comunidades, né, assim, os planos decenais de bairro, e a gente chega nesse período mais ou menos pré-eleitoral, a gente faz exatamente isso, apresenta para os vereadores, convida toda a população, e inclusive também, né, os pré-candidatos, os que quiserem vão, e a comunidade apresenta a sua proposta, aquilo que ela está dizendo que quer, e não ao contrário, ouvir promessas, né? Porque de promessas ninguém quer mais ouvir, mas apresentar o que elas querem que eles atuem enquanto políticas públicas, e eles assinam, né? Geralmente tem dado certo. Depois, os que vencem, né? A gente tem uma carta de compromisso assinada por eles e fica bem mais fácil a gente ir lá e dialogar e falar, olha, lembra que você esteve lá, que você ouviu todas as propostas e que você assinou que, caso fosse eleito, concordaria em também lutar por essas propostas? Basicamente é isso, é uma questão informal, mas feita da população para o candidato e não o inverso. A justiça eleitoral é clara, tanto ida quanto vinda, vice-versa. Assinou antes dos 45 dias é crime eleitoral, tá? Ela é bem clara quanto a isso. Campanha política, falar, ouvir-se, comprometer, propor, até mesmo reuniões, tá? É crime eleitoral, antes dos 45 dias. Então, se alguém faz isso, ela já está começando errado, ela já está cometendo um crime. Então, é crime eleitoral, é 45 dias antes das eleições que é permitido isso. Então, eu acho que, a princípio, o Conselho, né, eu como conselheira agora, tem que se manter na linha do Conselho dentro da legalidade, tá? Posteriormente, após 45, antes dos 45 dias das eleições, aí é permitido. Antes disso, é crime eleitoral. Não, é isso, está certa. Realmente a gente tem feito antes dos após 45 dias, num prazo de 45 dias antes da eleição. O que não inviabiliza também,
né? Porque a gente pode fazer a conferência, não chamar ninguém nesse sentido, quem quiser ir vai, quem não quiser não vai. Nós vamos tirar a carta magna da conferência mesmo, e depois, nos 45 dias, quem quiser assinar, assina. Quem não quiser, não assina, né? Mas acho que não inviabiliza a nossa proposta tanto de conferência, e se dentro do prazo alguém quiser assinar. Eu acho que nesse caso, até, Nara, pergunto para você, você acha que a gente deve, então, marcar já, ou a gente deixa em aberto dizendo que fica para o último trimestre a conferência? Eu retomo aqui a minha sugestão de datas que eu fiz agora há pouco. Não sei se a gente, até o Getúlio falou aqui que está de acordo com as datas, aí não sei se a gente coloca em votação, e aí a gente firma esse... como as datas ficaram agora, e aí depois a gente vai trabalhando em cima desse cronograma. Pode ser? A minha opinião é que já é difícil a gente se organizar com data. Se a gente não tiver nenhuma noção de data, fica bem mais difícil a organização. Até porque, para a gente dialogar com os que são externos ao conselho, a gente precisa ter essa noção, né? Senão, por exemplo, você vai convidar as pessoas para quando? Você vai tecer esses convites aí para o Dr. Wagner, para os das 3 cidades, para que data? Então, acredito que a gente precisa fechar isso, né? Que seja pelo menos em termos de mês, e de se vai ser na primeira quinzena ou na segunda quinzena, conforme a agenda deles, mas pelo menos a gente ter o mês e qual quinzena seria, né? Para a organização, eu pelo menos trabalho muito com planejamento, né? Eu faço planejamento direto, então assim, eu acho difícil a gente tentar se organizar sem ter isso, mas isso é a minha opinião, acato a decisão da maioria. Não, Nara, mas eu não tinha dito para a gente fazer sem data, não. Justamente foi o que eu coloquei, até eu posso colocar... Com data, Não, entendi. Eu coloquei para a gente colocar a conversa com o Dr. Wagner entre junho e julho, né, final de junho, começo de julho, com os municípios vizinhos. Em julho, as setoriais, elas se estenderem lá até agosto, a gente marcar a conferência, podemos já deixar marcada para outubro, e aí a questão suplentes e plano, que eu sugeri que a gente deixasse para o último trimestre, porque eu acho que ela depende aí de voltar à normalidade, as questões de distanciamento e tudo mais, e aí eu deixaria elas em aberto ainda para o último trimestre por conta de data mesmo. Mas eu estou colocando essa sugestão em votação aqui, não sei se faz por votação, se alguém quer mudar essa sugestão, eu só acho que a gente tem que fechar. Eu concordo com você, Dani. E acho assim, solicito até se vocês puderem verificar a questão legal aí com o pessoal da prefeitura. Existem alguns conselhos que nas suas conferências, né, o nosso seria na setorial, mas existem conselhos que na sua conferência elas conseguem tirar alguns candidatos, né, para a própria gestão do conselho. O conselho de saúde é assim, né, é na conferência que ele tira, não os delegados, mas os candidatos ao conselho. A gente poderia verificar legalmente e verificar a possibilidade em termos de documentação, se existe, se pode, se não existe, de que forma que daria para ser feito, nessas setoriais a gente tentar viabilizar a eleição, porque é complicado a gente ficar sem suplente, né? Qualquer ausência de qualquer um de nós da sociedade civil, seja por qualquer motivo, né? Isso atrapalha muito os trabalhos do conselho. Então, de repente, aí uma sugestão para a gente pesquisar essa possibilidade de tentar aliar a setorial, já que nós vamos chamar os setores, né? Já que deles tentarem fazer um cadastramento para eleição online, com aquela mesma documentação que a gente apresentou, dentro de um período online também. E aí, de repente, aproveitar até a setorial para votação, ou abrir no Google uma forma de votação também. Eu, sinceramente, me preocupo muito com a falta de suplência, viu? Porque
Isso complica. A gente que é da sociedade civil, a gente sabe ali como aperta o calo da gente, às vezes, em relação à agenda, né? A gente ter esse compromisso e não ter nenhum respaldo de quem possa estar aí substituindo a gente, levando a palavra do segmento. Então, eu colocaria, junto com as setoriais, a possibilidade de eleições de suplentes. Eu acho que ela pode acontecer, eu só acho que a gente precisa ver como que a gente vai estar em relação ao domínio da parte de internet e tudo mais, para a gente ver se a gente dá conta de fazer inscrições, eleição. A gente vai ter que publicar, né? Das outras vezes foi por meio de um edital, então esse edital vai ter que ser todo reformado para acontecer de forma online. Então eu acho que a gente vai precisar de tempo e bastante trabalho em cima disso. Acho que então a gente pode aí definir uma data e definir, de repente, uma comissão para estar em cima disso. Eu acho que o Alexandre colocou, criar uma comissão de informática e tecnologia. Eu tô doida para chegar logo na comissão de comunicação aí, porque aí vai englobar muita coisa, né? E aí o pessoal que se dispuser pode estar ajudando a gente em muita coisa. Se for também considerando o edital, Dani, que tem que considerar mesmo, de repente, em vez de ficar para agosto, poderia ficar para setembro, né? A setorial, aí daria tempo de fazer tudo isso e a gente, assim, não é que atrasaria, adiaria por um mês a setorial, mas mataria 2 coelhos numa cajadada só, né? Olha que coisa mais antiecológica que eu falei agora, né? Esses ditos populares horrorosos de antigamente. Me perdoem. Mas a gente aproveitaria uma mesma situação para atingir 2 objetivos. Pronto. Ok. Então, o nosso cronograma está ficando assim, então. Entre junho e julho, as conversas com o Dr. Wagner, com os representantes de municípios vizinhos. Setembro acontecem as setoriais e a eleição de suplentes, e em outubro a conferência. Ok? Eu tô vendo o pessoal balançando a cabeça aqui, vocês só me orientem. A gente coloca isso em votação? Como que a gente faz para definir isso? Em votação. Votação? Vamos lá. Tudo que for decisão para se tornar deliberação do Conselho tem que passar pela votação. O senhor presidente chama a votação, por gentileza. Então, vamos lá. Só me ajudem se alguém já tiver saído. Eu acho que a gente teve algumas baixas aí, mas eu vou pelo que eu tinha aqui, tá? Ana Paula. Ana Paula? Oi. A gente está votando a questão das datas, eu queria ver se está de acordo. Estou de acordo. Daniele, estou de acordo. A Fernanda saiu. Professor Moacir? Sim. Luiz Cláudio Daniel? De acordo. Ok. Alô? Paulo Bonani. Oi. Ok, Daniel. Paulo Bonani. Sim, tá me ouvindo? Estou de acordo. Ok. Sim. Ângelo Rubim. Sim. De Rafael colocou de acordo ali também, né? Dimas. De acordo. Josinara. Oi, de acordo com o cronograma. Mário Jefferson. Totalmente de acordo. Zaira. De acordo. E o Leandro colocou também ok no chat. Então, fechado o nosso cronograma, certo?
Fechado. Vamos para a próxima, gente? Vai lá, Dimas. Olha, a próxima pauta é o plano de elaboração do plano museológico da área de museus, patrimônio e arquivos históricos da CETUC. Isso foi enviado, todos estão cientes dessa elaboração? Todos Não. leram? Não, eu não recebi. Não? A minha sugestão é, eu acredito, viu, Dani? É muito longa esta elaboração do plano museológico. Poderia ser passado por e-mail para todos, para que todos lessem e tivessem tempo de opinar, né? Cada um dar sua opinião sobre esse plano de elaboração da área de museus. O que vocês acham? Sim, até a intenção do próprio Fernando, que foi quem enviou para a gente, era essa mesmo. Ele pediu para a gente colocar, se podia ter acrescentado na pauta, foi quando eu pedi para vocês na segunda-feira, e ele enviou ontem o documento, que ele falou que ele já estava construindo, e ele gostaria que a gente pelo menos colocasse, já aproveitasse que tinha essa ordinária, colocasse para vocês, ainda que vocês tenham, né, que todos os conselheiros tenham um tempo para olhar e para analisar, mas ele gostaria de ter colocado nessa ordinária. E daí ele também se dispôs a estar com a gente em outras para esclarecer para o que for necessário. Mas é mesmo para colocar, foi mesmo para colocar essa pauta aqui para gente. Dani, Então, poderia enviar hoje, Dani, para todos esse plano, o arquivo que o Fernando nos enviou. Ok, eu vou mandar também por e-mail, mas eu mandei aqui no chat para todo mundo. Tá. Perfeito, podemos partir para a quinta? Só uma dúvida. Esse plano museológico, ele é para acompanhamento ou para aprovação do Conselho? Qual é a finalidade? Acompanhamento. Ah, tá. Então é só informativo. Isso, a gente não tem que votar, não tem que aprovar. Na realidade, eles estão apresentando para a nossa ciência, somente isso. Nós não temos interferência nenhuma em relação ao plano, é isso? Exatamente, Nara. Tá, obrigada. Vai deitar. Vamos partir. Todos de acordo? Sim. Próximo item. Sim. Ok. Sim, Bonani, sim. Perfeito. Então, vamos agora para uma coisa que é muito importante, a atualização da situação do Cadastro Municipal de Artistas. Dani, como é que está o andamento disso? É, de fato, muito importante. Eu pedi para incluir isso na pauta, porque eu gostaria de trazer para vocês uma atualização do tipo, a gente já vai estar pronto para começar o cadastro amanhã ou depois, mas infelizmente isso não aconteceu, gente. Eu estou cobrando o pessoal da área da informática, eles também estão trabalhando em cima disso, mas infelizmente ainda não temos data. Eu coloquei porque tinha intenção de termos data já, mas não foi a real. Perfeito. Então, nós ficamos no aguardo, assim que você tiver uma posição, para que a gente possa saber de como está esse andamento, né? Até porque também a lei ainda não foi assinada, né? O presidente ainda não assinou a lei. Está previsto para dia 24 de junho. Então, ainda nós temos esse tempo hábil até a assinatura da lei. Perfeito, pessoal? De acordo? Ok. Dimas, Oi. de acordo, porém sugiro a gente não aguardar uma próxima reunião, não é?
tendo algum fato relevante, a Dani posiciona você alguma coisa, seria interessante uma notinha via Zap ou e-mail para a gente ir se posicionando e, se for o caso, até marcar uma reunião extraordinária. Tá ok? Perfeito, perfeito. da minha parte. Em vez do WhatsApp, nós estávamos combinando de passar tudo por e-mail. Então, aí, o que acontecer, nós já passamos por e-mail o conhecimento de todos. Ok? E comunicamos no WhatsApp que enviamos o e-mail. Perfeito assim? Ai, Maria! Tá, ok, vamos lá. Olha lá você aparecendo lá, ó. Tá vendo você? Olha lá. Então, podemos partir para o quinto item, o sexto item. Oi? Sim, Ok? sim, podemos, ok. Sim, vamos. Regimento interno do Conselho Municipal de Cultura. Como é que ficou, Dani? Houve uma reunião ontem com a comissão que já tinha sido denominada para ser responsável pelo regimento interno, e a gente estava fazendo a leitura. Eles já tinham conversado antes, ontem que eu entrei, e aí a gente começou a trabalhar em cima, mas o pessoal pediu para manter também esse item na pauta de hoje, né? Acho que até o Alex falou que queria se manifestar e tudo mais, então acho que o pessoal aí para falar. Perfeito. O Alex está aí? Sim. Ontem, apesar de eu não ter conseguido em casa, eu tive que ir para Zumbi dos Palmares. Tá bem baixinho, Alex. Alex, muito baixo, não dá para ouvir. Vê o volume no computador. É que esse microfone é horroroso. Buscando algum microfone, mas eu não consigo. Tá dando para ouvir? Ou não? Não. Legal. Passa à frente. Passa à frente. Tá. Eu posso tentar fazer uma tentativa, posso tentar explicar? Essa é uma discussão Eu também, que já se você foi... quiser ajuda. Eu sempre quero. Foi essa discussão, essa comissão que está discutindo o RI, ela foi criada junto com a comissão, é a mesma comissão do projeto de alteração de lei. Essa discussão ela já vem, a gente precisou priorizar inicialmente na alteração de lei, que é o texto que já está saindo, já está no forno aqui para a gente encaminhar. E a segunda discussão é a alteração do RI. O que aconteceu? A gente percebeu que depois das últimas discussões a gente precisava amadurecer melhor o documento que estava sendo produzido. E isso começou a ser feito efetivamente ontem, tá? Na última reunião que a gente acabou elaborando um esqueleto, né? Foi uma sugestão que a Nara trouxe de um esqueleto do RI. Ele vai ser comparado com o esboço que já foi desenvolvido na gestão anterior enfim, esse projeto esse esboço ele já está sendo feito, inclusive num link público para participação de todos, que está disponibilizado lá na comissão. O que acontece é que o Alex trouxe uma questão absolutamente relevante, que é converter essa comissão numa comissão permanente,
do nosso conselho, para que esse estudo, tanto sobre a lei quanto sobre o regimento interno, ele nunca cesse, né? Ele seja um trabalho permanente para a gente ter revisões permanentes sempre que necessárias, sempre que observado algo problemático aí no meio do caminho, tá? Então, a gente pediu para preservar esse assunto na nossa pauta, para a gente tentar, para a gente votar a criação da comissão permanente do regimento interno e da revisão da Lei 398. Se alguém quiser complementar, eu agradeço. Eu quero. Por favor. Acredito que não seja exatamente, o Alex acabou de escrever aí o que eu iria colocar. Não é uma questão específica de RI e de alteração de lei, mas de legislação de uma forma geral. De que forma? A gente percebe que o tempo todo a gente precisa recorrer, né, a ter um respaldo legal sobre várias questões do Conselho. E essa comissão, ela é aberta, né? As pessoas podem entrar e sair a hora que quiserem, mas que ela seja permanente em termos de comissão e não de pessoas que ali estão, né? Mas de ser uma comissão necessária. A gente percebe, por exemplo, que para a conferência, nós vamos precisar verificar questões legais, fazer um regimento interno da conferência também. Para setoriais, nós vamos precisar de questões legais e fazer também provavelmente um regimento interno que vai nortear aí as ações das setoriais. E por aí em diante, né, das próximas eleições, de certa forma, a gente está aí em diálogo, em consonância com a CETUC, em como vão ser as questões da minuta para as eleições. Então, a gente percebeu o quê? E que acredito, eu não comentei no momento que o seu Paulo falou aí do grupo de estudo ou dessa comissão que a gente acabou por votar de questões de emenda impositiva, mas que isso também, de certa forma, configura no que poderia ser um trabalho dessa comissão. Então, assim, o que a gente está percebendo? Aqui, não sei quem que está colocando aqui, a estrutura jurídica da prefeitura tem, sim, e a gente vai precisar contar muito com eles vão, de certa forma, tudo que a gente elaborar, a gente vai passar, fazer todos os trâmites legais mesmo. Tem coisa que eles vão nos devolver falando isso é impossível, tem coisa que eles vão dar o aval, falando não, é por aí, segue, mas eu digo em termos de trabalho dos conselheiros, né? A gente viu que, independente de por onde vai o trâmite posteriormente, que esse é um trabalho, uma função, uma obrigatoriedade que os conselheiros têm em relação ao seu papel no conselho. Por isso, estou aqui somente colaborando, confirmando e ampliando um pouquinho as considerações que o Ângelo trouxe em a gente ter, né, essa comissão. Na organização do regimento interno que nós estamos fazendo, o que nós fizemos? Nós pegamos o rascunho desse regimento que nos foi apresentado. A gente não pode denominar como um regimento, porque ele não teve o encaminhamento legal, né, para canto nenhum. Tem até observações ali de temos que falar com fulano, temos que falar com ciclano dentro do próprio texto. Então, a gente percebe que foi o quê? Um rascunho, né, e que faltou algumas finalizações e encaminhamentos. Então, por isso que nós fizemos o quê? Montamos um esqueleto, que esse esqueleto a gente pegou... Eu vou falar basicamente assim, qual foi a ideia do esqueleto. Verificar em regimentos internos de outros conselhos, tanto do nosso município quanto de outros municípios também, quais são os itens prioritários, questões que não podem faltar em um regimento interno.
verificamos de outros segmentos, mas adequamos tudo isso para o segmento cultural, né, para as questões da cultura. E ali a gente está colocando também, vai ser apresentado para deliberação de plenária, né, e estamos apresentando esses itens como comissões. Algumas vão ser comissões permanentes, outras não, outras serão grupos de trabalho, depende da finalidade. Então, assim, é só para explicar como nós estamos procedendo com o regimento interno, convidar a todos que queiram participar, por isso que a gente joga lá no WhatsApp o link de onde a gente vai se encontrar, porque é aberto a todos os conselheiros, né? E nós acreditamos em reunião durante a comissão, que provavelmente mais uns 3 encontros, a gente sendo bem positivo, né? E bem assertivo ali nos nossos encontros, que uns 3 encontros a gente consegue finalizar esse regimento interno para apreciação e deliberação da plenária. Tá? Então, acredito que, Ângelo, acho que era isso, né? E trazer a questão de que, assim como outras comissões que vão estar ali mencionadas no RI, a gente já se adiantar e colocar a importância dessa comissão de legislação e afins, como denominou muito bem aqui o Alex, que ela seja permanente e que realmente a gente possa contar com o apoio do judiciário do executivo, do judiciário do legislativo e do judiciário do judiciário mesmo, se necessário for, né? E é assim, né? Na realidade, a gente queria trazer, pediu para que mantivesse a questão do RI na pauta, tanto para a gente, enquanto comissão, dar essa satisfação à plenária, né, quanto já adiantar como está sendo feita a elaboração e, ao mesmo tempo, convidá-los à participação. O que a gente quer colocar na pauta para votação, então, só para, em resumo, é a criação efetiva, a denominação de que essa comissão se torne permanente, ao invés de uma comissão temporária ou só um grupo de estudo, como a gente está levando até agora. A gente pode chamar a votação, então? Desculpe, só uma observaçãozinha. Não. Na lei não menciona nada sobre a necessidade de uma comissão permanente, alguma coisa? Nem na lei não menciona nada disso? Não. Tem lá previsões de quais são as câmaras, enfim, os objetos que o Conselho precisa ter. Mas essa comissão específica, não. A gente que está criando aqui. Ou melhor, a gente está pedindo para que seja criada. Viu, Ângelo? Talvez, eu não me recordo da proposta da lei, mas talvez se a gente tivesse incluído essa colocação na lei, né, esse aspecto, daria uma lei, não está faltando a palavra aqui agora, para a gente direcionar para o regimento, né? Imagino que não foi feito, né? Não sei se vai isso para é votação possível. Vamos chamar a votação, né? Ou se a gente quer que vai esclareça alguma coisa? Posso só responder o seu Paulo? Paulo, como a gente ainda não encaminhou o texto da lei, ele já foi votado em reunião, na última reunião ordinária do Conselho, antes da eleição, foi votado a alteração de lei. A gente pode verificar se cabe esse item que o senhor colocou
e antes de encaminhar, né, porque está sendo está sendo feito o texto para o encaminhamento, ainda há tempo de inserir se for, né, adequado. Legal, Nara. Eu tenho a impressão que pode ser bem pertinente, né? Se a gente puder colocar, praticamente consolida essa ferramenta de apoio para o Conselho, né? Sim, um reforça o outro. A lei reforçaria o RI e o regimento interno reforçaria a lei. Ok, posso chamar a votação, então? Sim. Estão votando a criação da comissão. Certo? Ana Paula? Concordo. Daniele, eu concordo. Professor Moacir? Sim. Luiz Cláudio Daniel? Concordo. Senhor Paulo Bonani? Também concordo. Ângelo Rubim? Concordo. Rafael? Concordo. Dimas? Concordo. Josinara? Concordo. Mário Jefferson? Eu me abstenho de votar. Ok. Zaira? Zaira? Não sei se a Zaira caiu. Concordou, ela concordou. Ela Vou fazer um joinha ali. ok. Leandro? Concordo. Ok. Eu não voto? Ou voto? Desculpa, Alex, eu não, é que não tá marcado aqui. Me perdoa. Concordo. Ok, Alex, desculpa. Fechado, Dimas. Fechado? Tá, então vamos para o último item da pauta, que é redes sociais e identidade visual do Conselho Municipal de Cultura. Então, vamos discutir sobre a criação dessa identidade visual e as redes sociais que nós temos, que é Facebook, temos que incluir um Twitter, o YouTube e o Instagram. Então, tudo isso para ver como será administrado. Pode falar, Dani. Bom, eu tenho algumas questões em relação a isso, até porque eu não sei como que foi definido isso antes. Eu vi que tem uma identidade visual, não sei se foi criada nessa ou na gestão anterior, e aí eu queria... Na anterior? E aí eu queria perguntar se a gente optou por continuar usando, se alguém tem o arquivo para que eu coloque, por exemplo, nos documentos. Bom, eu acredito que, se for esse arquivo, o César deve ter. Tá, daí só queria confirmar se é essa mesmo que se vocês já decidiram por usar, se não foi falado disso, só colocando isso em questão. Questão de postagens, por exemplo, a gente já falou bastante disso, e aí eu tenho um pouco de dúvida, assim, estou fazendo tudo pelo e-mail, mas existe possibilidade, por exemplo, de colocar convocação, tanto convocação quanto ata, colocar no site da prefeitura. A gente pode colocar convocação em redes sociais. Alguns conselhos eu já ouvi que eles colocam as convocações até no Diário Oficial.
E para isso precisa estipular datas aí para a gente colocar. As redes sociais, eu sei que o Conselho tem um Facebook, e aí até o Dimas falou agora de Twitter, de Instagram, eu não sei se realmente, acho que cabe a gente decidir o que é necessário ou não, mas eu acho que tudo tem que falar a mesma língua, né? As postagens têm que estar corretas e sempre seguindo o mesmo texto ou o mesmo padrão, ou até ter a mesma identidade. Então eu acho que era legal que as mesmas pessoas fizessem sempre isso e que sempre passasse por correção, né, uma das outras, para que a gente não caia no risco de usar isso tudo contra a gente mesmo, né? Aqui, o que mais será postado nas redes, então, assim, até onde a gente vai colocar só o que a gente tem de avisos, por exemplo, ou se a gente vai compartilhar coisas, por exemplo, da prefeitura que forem relacionadas à cultura ou não. Eu acho que tudo isso tem que estar decidido. É mais isso que eu tinha, assim, de questão, que eu acho que são coisas que são até pertinentes ao secretariado, e eu acho que a gente precisava resolver. Mas aí eu já também sou super a favor da gente ter uma comissão para lidar com isso. E é o que eu tinha para dizer. Perfeito. Quem gostaria de falar? Posso falar? Pode. Eu acho que esses canais, eles têm que servir para divulgar as ações do conselho, né? Isso aqui esse conselho, ele tem uma função, né? Ele tem e essa função, ela precisa ter, a função que ele tem precisa ter ampla publicidade. E todas as outras coisas que sejam afins, né? Por mais que a gente fale de cultura, a gente não precisa ser um canal divulgador de cultura. Até porque a gente não tem condição de manter uma agenda. Manter uma agenda é um trabalho super difícil e ele precisa de uma curadoria, por exemplo. Então, se a gente vai divulgar os eventos que estão acontecendo, a gente precisaria de um corpo dedicado só a isso. Fazer comunicação é difícil, é trabalhoso e demanda um esforço muito grande. Então, acho que é um canal pautado para dar publicidade para as ações